إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Louvado seja Allah, o Senhor dos mundos. Testemunhamos que não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah, e testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro, e que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares e sobre todas as pessoas que seguiram essa doutrina. Amém. Hoje a gente vai falar de um assunto de grande importância no Islã, que também é para o ser humano, para a sociedade, que é sobre a jasha, que é a ganância, a cobiça, a avidez, ou seja, a pessoa desejar o que o próximo tem. Pessoa que desejar aquilo que foi concedido por Deus Altíssimo seja para aquela pessoa. A gente sabe que o sustento vem de Deus. Deus é o único sustentador. Então a pessoa não deve o quê? Desejar aquilo que está na mão do próximo. A pessoa deve estar o quê? Satisfeita com aquilo que Deus o concedeu, ou a concedeu. Então Deus Altíssimo seja, ele fala, a Sura Nisa, que é a Sura das mulheres, no versículo 32, é um versículo que mostra o que? A proibição da ganância, da cobiça. Deus proíbe isso, falando: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ou seja, não desejem, não anileis aquilo com que Allah, que Deus, agraciou uns mais que os outros. Ou seja, não desejeis aquilo que Deus concedeu para os outros e não concedeu para vocês. Ou seja, a pessoa deve ser grata com aquilo que Deus o quê? A concedeu. E não começar a olhar para os outros. Aí depois Deus, continuando o versículo, لِرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا, e para os homens uma porção daquilo que logram. Ou seja, isso aqui está falando sobre a herança no Islã, que é um assunto muito importante e pouco que estudado, principalmente pelos muçulmanos. Como é dividida a herança no Islã? Depois Deus, continuando, ele fala:
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. Ou seja, para as mulheres também uma porção daquilo que logram. Ou seja, elas também têm direito à herança, que antigamente, na época pré-islâmica, as pessoas não davam herança para as mulheres. As mulheres não tinham direito à herança. Era uma grande injustiça com as mulheres. Mas o Islã, o que? Elevou, exaltou o valor da mulher, o patamar da mulher. Ou seja, deu o direito para ela de ter herança, como o homem tem o direito de ter a herança. E também um dos motivos dos árabes não, ou seja, o proibir elas da herança é a ganância, de ficar tudo para os homens. A ganância, a avidez, ou seja, tudo é meu, desejar sempre ter mais, não ter limite. A gente vai ver a diferença de determinação, uma pessoa que é determinada e uma pessoa que é gananciosa. A ganância é pecado no Islã, mas a determinação não. Ainda é um ato recomendável para a pessoa. Ou seja, a pessoa tem que ser um muçulmano determinado. Mas agora Deus começa esse versículo com um advérbio de negação. Ou seja, não desejeis aquilo que foi concedido para alguns mais do que para vocês. Essa negação aqui mostra o quê? Que é uma negação que significa o quê? Litahrim, ou seja, é uma proibição divina. Deus está proibindo você desejar o que o outro tem. Desejar o que o outro tem. De qualquer forma. Ou seja, eu quero ter aquilo, o dinheiro daquela pessoa, a riqueza daquela pessoa. Você não pode desejar dessa forma. Desejar o que o outro tem. Olhar, o outro tem um carro ali, o outro tem uma bela casa, a pessoa o quê? Começa a cobiçar aquilo. E o problema da ganância, a maioria das pessoas gananciosas, elas desejam que aquilo também se acabe. Entra a inveja também, não só a ganância, como a inveja está junto. Ou seja, quer que aquilo que o fulano tem desapareça, que ele perca aquilo. E ele deseja aquilo tudo para ele. E até o Al-Mawardi, rahimahullah, ele fala, no tafsir dele, que esse versículo, a maioria dos sábios muçulmanos, eles concordam que esse não de negação, ou seja, o advérbio de negação, é uma proibição. E não é o que? Uma boa conduta. Às vezes Deus proíbe uma coisa, mas não é uma proibição que a pessoa, se praticar, está cometendo pecado. E sim uma proibição, a gente fala o quê? De boa conduta. Pessoa ter boa conduta. Ou seja, não faz parte da boa conduta, da ética da pessoa, do caráter da pessoa o quê? Cobiçar o que o outro tem. Mas aqui não. Aqui significa o quê? A proibição. É um grande pecado você cobiçar o que o irmão tem. E essa aqui é a explicação também do grande companheiro do profeta, Ibn Abbas, que ele fala que as mulheres têm direito o quê? Mesmo que os homens, na herança. Que a gente sabe que a herança no Islã, ela é dividida de acordo com como Deus decretou. Como Deus ordenou, a gente divide o quê? O dinheiro, essa riqueza. E não é como muitas pessoas, principalmente os orientalistas, falam, não, a mulher não tem direito da herança. Pelo contrário, se a gente vai ver as situações que tem, quando a gente vai dividir essa herança, a mulher ganha mais do que o homem. Em vários casos. Claro, tem casos que o homem ganha mais que a mulher. Mas na maioria dos casos, a mulher ganha o quê? Mais que o homem. Mas isso, infelizmente, o próprio muçulmano não tem o conhecimento de como é dividido o quê? A herança no Islã. Inshallah, um dia a gente faça o quê? Um curso explicando como é dividida a herança no Islã.
Agora, continuando o versículo, Deus fala: "Was'alu min fadlihi", ou seja, e pedem e supliquem para Allah pela sua graça. Ou seja, a pessoa, quando está precisando de algo, como a gente vai explicar esse versículo? Quando a pessoa está precisando de algo e pede a Allah algo de seu favor, de sua graça, e pede a Allah algo de seu favor ou de sua graça. Quando a gente precisa de algo, o que é o aconselhável, o recomendável no Islã? A pessoa primeiro pedir para Deus Altíssimo seja, para Ele facilitar o nosso sustento, ou a coisa que a gente precisa. Isso é uma das explicações desse versículo. Ou também pedir para Deus as obras, as ações que vão te salvar no dia do juízo final. Ou seja, pedir as boas obras. Aqui, as pessoas quando escutam sustento ou algum pedido, acham que é sempre o quê? Os bens material, o bem material. Pedir dinheiro, pedir coisas, pedir carro. Não é dessa forma. E sim, aqui também pode significar o quê? Pedir boas ações que te levam o quê? A ter uma vida digna e também a ser salvo na outra vida. Também a gente deve sempre o quê? Suplicar para Deus Altíssimo seja as boas ações. Ou seja, que Deus facilite para nós fazer o bem para o próximo, ter compaixão ao próximo. Isso tudo é sustento. Até o amor, amar uma pessoa, é sustento de Deus. Por isso que devemos o quê? Sempre agradecer a Deus por todos os sustentos que Ele concede a nós. Tem um dito que o profeta fala, que a paz de Deus sobre ele, que foi narrado pelo Tirmidhi. E o Al-Mundhiri, que é um grande sábio, fala que é um dito que é válido, um dito correto. Que o profeta fala, que a paz de Deus sobre ele: "Salullaha min fadlihi, fa inna Allaha yuhibbu an yus'al." Pedem para Deus pelo seu favor, pela sua graça, porque Deus gosta de ser pedido. Ele gosta de conceder, de dar. Deus é o contrário do ser humano. O ser humano, quando pede para ele o quê? Ele se afasta de você. Se afasta de você. Deus Altíssimo seja gosta quando você suplica para Ele. Ama quando você o quê? Suplica para Ele. Pede para Ele as coisas. Mas o ser humano, só aquele que Deus, claro, teve misericórdia, que é uma pessoa generosa, sim, também gosta das pessoas o quê? Pedirem para Ele ou para ajudar as pessoas, é uma coisa que Ele gosta, sente prazer naquilo. As pessoas virtuosas. Mas a maioria das pessoas, o que a gente enxerga o quê? Não gosta que alguém peça nada para ele. Principalmente quando é uma pessoa o quê? Que foi concedida a ela o quê? Riqueza. Não gosta que ninguém se aproxima dele. Qualquer pobre que se aproximar, essa pessoa rica o quê? Fala, essa pessoa está querendo o meu dinheiro. Você vai perguntar as horas para ele, está querendo o dinheiro dele. Ou seja, um castigo divino sobre essas pessoas. Ou seja, não consegue viver tranquila, sempre pensando o quê? No próprio dinheiro, que é uma coisa passageira, que vai ficar nesse mundo e não vão conseguir aproveitar nada no outro mundo. Outro conselho, agora a gente falou sobre a ganância, não desejar o que o outro tenha. Mas como a gente resolve isso? Como a gente cura essa doença do coração? Porque é uma doença do coração, a ganância. Está o quê? No coração da pessoa. Como a gente vai curar essa ganância? O profeta, que a paz de Deus sobre ele, diz num dito, que foi narrado pelo Bukhari, o Muslim, o profeta dá um conselho. Recomenda a gente fazer um ato. Esse ato é a cura para a ganância. Ou é a cura da ganância. Qual que é esse ato? O profeta fala: olhem nesse mundo para quem está o quê? Abaixo de vocês.
E olhem para o outro mundo, para quem está o quê? Acima de vocês. Ou seja, como assim? Nesse mundo, se a gente vai olhar para as riquezas, os bens materiais, a gente deve olhar para aquela pessoa que está abaixo de nós. Para a gente o quê? Não desagradecer a Deus, não ser ingrato com Deus. E na religião, ou seja, o que vai te levar a outra vida, olha para as pessoas que estão acima de você, olha para aquele irmão que faz mais orações que você, olha para aquele irmão que faz mais caridade que você, olha para aquele irmão que procura o conhecimento religioso mais do que você. Viu? Na vida, olha para aquela pessoa que está abaixo de você. Mas, para outra vida, para a vida do além, a vida verdadeira, olha para a pessoa o quê? Que está acima de você, na onde? Na religião. Tenta sempre ser um ser humano que é melhor, com mais conhecimento, com mais piedade, com mais temência. Essa aqui o profeta está dizendo aqui, nessa frase, ou nesse dito, o profeta está nos contando como curar a doença da ganância. Como não se tornar uma pessoa que é gananciosa? Porque às vezes agora está falando sobre a ganância, mas eu tenho ganância. Como eu vou curar isso? Desde antes eu tenho essa ganância no coração. Então a pessoa deve o quê? Praticar isso que o profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele. Wa aquulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. إن الحمد لله نحمد الله على إحسانه وشكر له وتوفيقه على امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Louvor a Allah, todos os louvores são para Allah, o Senhor dos mundos. E testemunhamos que não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah. E testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro. E que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Como a gente estava explicando sobre a ganância, até o grande sábio, Al-Mawardi, quando ele explica esse versículo, falando sobre a ganância, ele fala, olha, é permitido a pessoa falar o quê? Que Deus me conceda aquilo que concedeu para o fulano, para mim fazer o bem com aquele sustento concedido. Isso se chama o quê? Al-Ghibta, ou seja, é aquela, vamos falar, desejar para o próximo, que ele desejar para ele que ele mantenha tudo aquilo que ele tem, que Deus não tire dele, e também desejar para si mesmo aquilo que Deus concedeu para ele. Então isso não há problema algum. Até o profeta fala que não há hasad, ou seja, não há inveja a não ser sobre duas pessoas. Aquela pessoa que ensina a religião, aquele sábio, que ensina o Alcorão, ensina as pessoas o quê? De dia e de noite o quê? A religião de Deus. E aquela pessoa generosa que gasta o dinheiro dela o quê? Ajudando os pobres, ajudando as pessoas que necessitam dessa ajuda. Então, essa inveja que o profeta está dizendo, se fosse permitido a inveja, seria permitida aonde? Sobre essas duas tipos de pessoas. Sobre essas duas tipos de pessoas. Ia ser o quê? Permitido a inveja. Outra coisa, irmãos e irmãs,
que a gente tem que ver. O profeta fala uma coisa muito sábia aqui, falando para a gente o que? Nesse mundo, não olhar para aquela pessoa que está acima de nós. Qual que é o propósito disso? Se a gente olhar, começar o que? Desejar o que aquela pessoa tem mais do que a gente vai se tornar ingrato com Deus Altíssimo. Não vamos conseguir o que? Agradecer as bênçãos, as dádivas que Deus concedeu a nós. Então, por isso que a gente o que? Tem que sempre olhar nessa vida para quem está abaixo de nós. E agora o profeta fala outro dito, que é muito importante, que a paz de Deus sobre ele, que também foi narrado pelo Bukhari, o Muslim, e outros livros, que o profeta fala, que a paz de Deus sobre ele, لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمْ وَادِيًا, se o filho de Adão tivesse 2 vales de ouro, min mal, ou seja, de riquezas. Tem outra narrativa que fala o que? Min dhahab, ou seja, de ouro. Ele ia desejar ter um terceiro. Ele ia desejar ter um terceiro vale de ouro, ou seja, a ganância. Aí depois, continuando o dito, o profeta fala também outra hikma, outra sabedoria. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ, ou seja, e não satisfaz o filho de Adão a não ser a turab, ou seja, a terra. Illa turab, ou seja, a não ser a terra. A única coisa que satisfaz o filho de Adão é a terra. O Ibn Hajar, ele fala uma coisa muito bonita explicando esse dito. Ele fala o que? Esse dito foi narrado por vários livros, compilado, né? Ele fala, يحتمل أن تكون الحكمة, ou seja, o profeta citou ali a terra, que não satisfaz o filho de Adão, a não ser a terra. Ele fala, é possível que ele lembrou isso, ou seja, a palavra terra, por causa, além de outras palavras, porque o homem não acaba a ganância do homem a não ser quando ele está embaixo da terra, ou seja, está morto. A não ser quando ele está o quê? Embaixo da terra, ou seja, quando ele é sepultado. Por isso que o profeta fala a palavra o que? Terra, que não satisfaz ele a não ser a palavra, a terra. Porque o ser humano, a maioria dos seres humanos, o profeta está querendo dizer aqui, é claro, que sempre vai ter essa ganância de ter mais. A pessoa o que fala? Olha, eu desejo ter um patrimônio de 1 milhão. Quando chega nesse 1 milhão, quer ter o quê? O segundo milhão. Quando chega no segundo milhão, quer ter o terceiro milhão. E o ser humano é dessa forma, em sucessão. Sempre querendo o quê? Ter mais e mais e mais. Então, a única coisa que satisfaz ele, o que é? A terra. Ou seja, quando ele é o que? Enterrado. Essa é a maioria do ser humano, infelizmente. Agora, uma passagem muito bonita, que foi narrado por vários livros históricos do Islã, e também dos livros dos adeptos do livro, como os cristãos e os judeus, que conta uma passagem sobre Jesus, que a paz de Deus esteja sobre ele, que uma pessoa fala para ele, ó Jesus, ó profeta de Deus, eu vou te acompanhar, eu vou ser leal com você, me permita te acompanhar nesse caminho. E Jesus fala para ele, não há problema algum, você pode me acompanhar. E esse homem começa a acompanhar Jesus pelo caminho. E Jesus, que a paz de Deus sobre ele, fala para esse homem, dá uma ideia, vamos parar aqui, na frente de um rio, para a gente se alimentar, para a gente descansar um pouco. E eles tinham de almoço 3 pedaços de pães. 3 pedaços.
Jesus pegou um pedaço para ele comer, o segundo pedaço para esse companheiro dele, e o terceiro pedaço ficou ali, intacto. Jesus comeu o primeiro pedaço dele, e o que ele fez? Foi tomar água do rio. Ao voltar, ele pergunta para esse homem: aonde está o terceiro pedaço de pão? Tinham 3, eu comi um, você comeu o segundo, e o terceiro, aonde está? O homem, o que ele fala? Fala, eu não sei. Jesus ficou quieto e seguiram caminhando. Jesus viu uma gazela com 2 filhotes. Chamou um dos filhotes e o que? Degolou e começou a assar. Comeu ele e esse companheiro dele. Depois ele fala para esse filhote, que já estava o quê? Não existia mais. Fala para ele, renasce ou reviveu ele. O profeta Jesus, que é a paz sobre ele. Reviveu essa gazela de volta na frente desse companheiro dele. Esse companheiro dele fica apavorado com aquele milagre. Ressuscitou a gazela. Aí ele fala: por aquele que te mostrou esse milagre, por aquele que te mostrou esse milagre, ou seja, com a permissão de Deus, quem comeu o terceiro pedaço de pão? Ou quem pegou o terceiro pedaço de pão? Ele falou, eu não sei. Depois de ele ter visto esse grande milagre, mesmo assim ele continuou o quê? Negando, falando que não sabia quem comeu o terceiro pedaço de pão. Então Jesus, que a paz sobre ele, continuou andando com ele. Chegaram na margem de outro rio e falou para ele, me dê sua mão. Pegou da mão desse companheiro e começou a andar dentro do rio, sobre as águas. Atravessaram o rio. Depois que atravessaram esse rio, ele fala, por aquele que te mostrou esse milagre, Deus Altíssimo seja, quem comeu o terceiro pedaço de pão? O companheiro dele fala o quê? Eu não sei. Jesus segue a jornada com ele, com esse acompanhante, com esse companheiro, para te ver até onde vai o ser humano. Viu milagres e milagres, mas ainda continua o quê? Negando. Quando eles chegam perto de um deserto, Jesus começa o quê? A juntar areia, juntando terra, areia, e faz 3 montes, vamos falar. 3. E fala o quê? Fique ouro, fique ouro, fique ouro. Tudo vira ouro na frente do companheiro. Aí o que ele fala? Jesus, que a paz sobre ele. Esse é meu, esse é seu, e esse é de quem comeu o terceiro pedaço de pão. Aí ele fala na hora, eu que comi o terceiro pedaço de pão. Na hora ele fala o quê? Eu comi o terceiro pedaço de pão. Ou seja, viu milagres divinos. Jesus fazia todos os milagres com a permissão de Deus, o Altíssimo. Mas quando viu a riqueza, Jesus não precisou nem perguntar para ele, quem comeu o terceiro pedaço de pão? Ele falou já automaticamente, eu comi o terceiro pedaço de pão. Jesus, vendo aquilo, que a paz de Deus sobre ele, falou para ele, tudo é seu, e foi embora. Ele no meio do deserto, com todo aquele ouro, dividido em 3 partes. Chegam 2 homens, e olham aquele homem, com todo aquele dinheiro no meio do deserto. O que pensam? Vamos matá-lo e ficar com o dinheiro. Quando ele vê que eles querem matar ele, ele fala, olha, espera um pouco. Aqui tem 3 partes. Uma parte para você, uma parte para você e uma parte para mim. Por que a gente vai se matar? A gente guerreando, pode ser que eu mato um de vocês e o outro consegue me matar e nenhum vai ficar com nada. Ou morremos os 3. Conseguiu o que? Conquistar eles ali. E eles aceitaram.
Aí um deles falou, a gente precisa o quê? De comida. Alguém tem que ir lá buscar comida. Aí um deles falou, olha, se ofereceu, eu vou buscar a comida. Pegou um pouco, de dinheiro e foi lá comprar a comida na cidade. Eles estavam distante. Os dois parados ali, esperando ele chegar, falou, por que a gente vai dividir a nossa riqueza com esse aí, com esse terceiro? Por que a gente não divide ela em duas partes e quando ele chegar a gente mata ele? Você combinaram, tá bem, ok. Aquele lá voltando, ele começou a pensar também, por que eu vou dividir a riqueza com eles dois? Por que eu não pego tudo para mim? Então, vou colocar nesse alimento, nessa comida, veneno. Quando eles comerem, eles morrem, e eu o quê? Fico com toda a riqueza. Como planejado. Foi lá, chegou, colocou a comida, comeram. Só antes de comerem, ele não esperava que iam matar ele. Mataram a pessoa que trouxe a comida. Comeram da comida e morreram os três no lado do ouro. Depois de um tempo passa Jesus, que a paz de Deus sobre ele, com os discípulos dele. E fala para eles, esse é o mundo. Tomem cuidado dele. Essa foi a frase final do profeta Jesus, que a paz de Deus sobre ele. Ou seja, esse mundo é dessa forma. A pessoa que quer ser gananciosa, que quer cobiçar o que os outros têm, que quer se deixar controlada por essa ganância, vai acabar dessa forma. Ou morto, ou vai acabar o que? Sem nada. Perder tudo aquilo que tem. Perder o seu tempo mais precioso de viver a vida. O que ele vai perder? Ficar procurando o que? Riquezas. Ou querendo roubar desse aqui, ou querendo se dar bem aqui. Ou seja, tudo por causa desse sentimento, a ganância. Pedimos a Deus e louvamos a Ele que tire toda a ganância do nosso coração, que tire toda a ganância, toda a avidez do nosso coração e que faça a gente pessoas o que? Gratas, pessoas virtuosas, pessoas orantes a Ele. Como o profeta fala, que a paz de Deus sobre ele, outro remédio para a gente terminar a nossa palestra, o nosso sermão, o profeta fala para o Abu Huraira, fala para ele, para o companheiro dele, fala, ô Abu Huraira, irda, ou seja, fica satisfeito, bima qassama Allahu lak, fique satisfeito com aquilo que Deus te sustentou, com aquilo que Deus te deu. Takun aghna nas, você será o mais rico das pessoas. E tem outra narrativa, as'adan nas, ou seja, a mais feliz das pessoas. Se você ficar satisfeito com aquilo que Deus te sustentou. A pessoa que é satisfeita com aquilo que Deus a concedeu, ela não olha para o carro do irmão, ela não olha para a roupa da irmã, ela não olha para a casa que o irmão comprou. Pelo contrário, quando ele olha, o que ele fala? MashaAllah, que Deus te dê mais, que Deus abençoe esse patrimônio que você fez. Seja uma pessoa que grata, porque sabe que o que Deus concedeu para ela é o melhor para ela. Deus é o dono do sustento, é o único que sustenta. Se Ele te sustentou com isso, é porque isso é melhor para você. Se você tem essa plena fé nisso, você vai ser uma pessoa que feliz, vai ficar contente com aquilo que Deus o que te concedeu. Allahumma aiz al-Islam wal-Muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والبأساء والضراء اللهم أدم علينا النعم وادفع عنا النقم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة